Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. A nossa análise após todos os jogos do Flamengo. Episódio número 27, gravado neste domingo, dia 27 de agosto. Flamengo empata com o Internacional, placar de 0-0, em partida disputada no último sábado, ontem, dia 26, às 18 horas e 30 minutos, no Maracanã. Um jogo muito abaixo, mais uma vez. O Flamengo que saiu de campo sendo chamado, xingado pela sua torcida de time sem vergonha. Realmente tem momentos que faz nós pensarmos que realmente é um time sem vergonha. Tamanha é a indolência, tamanha é a preguiça, tamanha é a má vontade que muitos jogadores do Flamengo entram e mostram em campo em todos os jogos ultimamente. Os erros são os mais variados possíveis, passando pela diretoria, passando pelo treinador também que não colabora, mas principalmente passando pela turma daqueles jogadores que parece estarem de barriga cheia, né? Nunca estão dispostos a brigar, a dar algo mais, a competir dentro das partidas, e isso realmente dificulta e muito, principalmente para o torcedor que se dispõe a ir assistir esse time jogar em loco no Maracanã. Muitas vezes é a distração que a pessoa tem durante a semana, é o momento onde ela vai extravasar todo o seu estresse semanal de trabalho, né? A pessoa vê no Flamengo a possibilidade de ter uma alegria, mas definitivamente esses jogadores, grande parte deles, não digo todos, mas grande parte deles realmente parecem e não tem a menor noção da importância que o Flamengo tem para grande parcela da sua torcida. Realmente o Flamengo, para essas pessoas, é um momento talvez único na semana de ter uma possibilidade de ter felicidade, e esses jogadores não parecem entender em momento algum, ignoram completamente a força que vem da arquibancada. E ontem, os gritos de time sem vergonha ao final da partida e as vaias na metade do jogo, no intervalo do jogo, dizem muito sobre o que é o time do Flamengo, ou melhor, o que é o bando de jogadores que compõe o Flamengo atualmente. O Flamengo, ele começa o jogo na base da marcação, pressão em cima do Internacional, até com linhas altas. O Flamengo, ele começa marcando em cima, inclusive é a partir dessa marcação alta, bem no início, ali aos 4 minutos, que o Flamengo cria uma grande possibilidade de chute, de arremate, mas que a bola, infelizmente, não entra. Mas o fato é que essa intensidade que o Flamengo colocou bem no comecinho deu a falsa impressão de que o time iria partir para cima do Internacional, coisa que se evidenciou depois que não seria possível, né? A proposta tática do Flamengo era usar o que? A velocidade e a imposição física do Luiz Araújo pelo setor direito e do Bruno Henrique pelo setor esquerdo, né? Como trouxemos no vídeo de abrir o jogo, a escalação do Jorge Sampaoli para o jogo de ontem era uma escalação com 2 pontas bem abertos e o Gabriel fazendo ali a função de centroavante, mas também coisa que ele não faz há muito tempo. Na minha opinião, hoje ele só é Gabriel, porque o gol já ficou para trás. Eu também trouxe no vídeo do Abre o Jogo falando exatamente dos números do Gabriel dentro do Campeonato Brasileiro, e são realmente assim muito decepcionantes, e ontem não foi diferente. Mais um jogo para esquecer do Gabriel Barbosa. E o Luiz Araújo, ele foi o destaque desse time, né, enquanto esteve em campo, porque nos primeiros minutos ele foi se apresentando muito bem no campo de ataque, dando algumas opções, talvez ali o único que estava se salvando dentro de campo,
né, querendo, buscando alguma coisa. Justamente ele é um reforço, né, que chegou agora há pouco tempo. De repente ainda não está contaminado pelo vírus da preguiça e persegue alguns jogadores desse elenco do Flamengo atual. E o Luiz Araújo, enquanto esteve em campo, buscou, competiu, né, tanto ele quanto o Eric Pulgar também. São dois jogadores que nós podemos destacar ali no jogo de ontem, se é que existe a possibilidade da gente destacar alguém ali que não seja os dois. Realmente, porque está muito complicado a gente trazer algum destaque, principalmente no setor de meio campo e no setor ofensivo. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o Arrascaeta, ele sente a posterior da coxa esquerda. E ali ele já tenta fazer prolongar a sua vida dentro de campo, mas realmente não foi possível. E logo em seguida, 1 minuto depois, pediu substituição e entra o Vitor Hugo no seu lugar, que aí também já passa a dar uma dinâmica um pouco diferente ao meio de campo, pois são jogadores de características muito diferentes. Não, o Vitor Hugo é um jogador mais de conduzir a bola em velocidade, fazer a transição rápida, né? O Arrascaeta já cadencia mais o jogo. Então são atletas diferentes dentro do ponto de vista das características técnicas de cada um deles, né? E logo em seguida, depois, o Eric Pulgar, ele consegue talvez uma das jogadas, assim, talvez a mais bonita da partida em termos até coletivos, né? Porque no final do jogo tiveram algumas oportunidades, mas foi mais na base do abafa. Mas de bola trabalhada no pé, ali no campo, a jogada do Eric Pulgar, que ele dá uma enfiada de bola no meio quebrando as linhas defensivas do Internacional, e o Luiz Araújo recebe, bate cruzado, mas o goleiro Kehler, que não jogava há algum tempo, fez ali a vez dele de novo Neuer, né? Todo jogador, todo goleiro que atua contra o Flamengo, né, que geralmente goleiros reservas ou goleiros de menor destaque dentro do cenário do futebol brasileiro, eles viram o Manuel Neuer na frente do Flamengo, e o Luiz Araújo bateu, a bola pegou ali na perna do goleiro Kehler e não foi para o fundo das redes. Essa foi a melhor oportunidade do Flamengo dentro do primeiro tempo e talvez o único lance construído de forma, como eu disse, com a bola nos pés no decorrer do jogo. E o Luiz Araújo, como eu disse, não ficou também muito tempo em campo, porque aos 25 minutos o Luiz Araújo sente o quê? O mesmo problema do Arrascaeta. Sente a posterior da coxa esquerda e também sai de campo, é substituído. Ele que ontem pegou a posição de titular pela primeira vez com o Jorge Sampaoli e ficou somente ali até os 25 minutos do jogo, quando foi substituído pelo Everton Ribeiro, que também possui uma outra característica, também é um jogador que conduz, cadencia um pouco mais o jogo e dificultando assim a questão do ataque do Flamengo, porque o Everton Ribeiro já não vem entregando futebol já há algum tempo. E o Luiz Araújo, como eu disse, teve que ser substituído, o melhor jogador em campo ontem até o momento em que ele ficou na partida, e foi substituído pelo Everton Ribeiro. A partir daí, o Flamengo ele começa a errar muito, e tem um outro problema. O que eu trouxe ontem também na questão do abre o jogo, que é a presença do Ayrton Lucas junto com o Bruno Henrique. Esse movimento coordenado, ele não existe. O Jorge Sampaoli peca e muito nessa questão, porque ele mata o futebol do Ayrton Lucas, que é um futebol mais de profundidade, de atacar o corredor lateral pela esquerda, e o Bruno Henrique tem que ir jogar um pouco mais ao lado do centroavante. Pode ser o Gabriel, pode ser o Pedro. O Bruno Henrique tem que se apresentar um pouco mais próximo, fazer a diagonal para dentro da área, para gerar o corredor, para que o Ayrton Lucas faça a ultrapassagem pelo lado esquerdo. Isso só vai passar a acontecer a partir dos 35 minutos do primeiro tempo. Até aí o Ayrton Lucas estava bem apagado, mas ali fazendo a saída de bola. Ele tem dificuldade nessa questão também de conduzir a bola, né, de cadenciar o jogo. Ele é um jogador mais vertical, de atacar a linha de fundo para fazer o cruzamento. E a partir ali da metade do primeiro tempo é que ele começa a fazer isso. O Jorge Sampaoli muda um pouco a questão tática. O Flamengo tinha entrado no 4-3-3, com as mexidas, com a saída do Luiz Araújo e do Arrascaeta, o Flamengo passa a jogar praticamente num 4-4-2, onde vão ter dois meias, o Everton Ribeiro e o Vitor Hugo,
e mais à frente o Bruno Henrique com o Gabriel, aí gerando a possibilidade da ultrapassagem do Ayrton Lucas pela esquerda e do Wesley pela direita, né? No final do primeiro tempo, a torcida já estava manifestando e vaiando a equipe, né? Muitas vaias ao final do primeiro tempo, muitas vaias dentro do Maracanã, dava para ouvir pelo microfone da transmissão. E a gente vai mostrar aqui agora a estatística do primeiro tempo, desse 0-0 do primeiro tempo. Aqui, ó, o Flamengo finalizou muito pouco, 4 vezes contra o Inter, no gol foram só 2. O Inter também, por outro lado, pouco finalizou. As chegadas do Internacional ao gol do Flamengo, elas foram muito mais em função de erros de passe do Flamengo do que de construção por parte do Internacional. O Flamengo continua cedendo muitos passes errados, dando a bola para o adversário facilmente, se livrando dela, literalmente, se livra da bola, e isso facilita o trabalho do adversário, que passa a ter a bola a partir do momento que o Flamengo cede a posse de bola para este adversário. No segundo tempo, o Flamengo a gente acha que vai voltar melhor, vai modificar alguma coisa, pelo contrário. Decepcionante, o Flamengo volta pior do que estava no primeiro tempo, errando muitas bolas, jogadores muito apáticos, você via jogador se arrastando dentro de campo praticamente. O Gabriel Barbosa tocou na bola 13 vezes durante o jogo, enquanto ele esteve em campo. É muito pouco para um jogador que ganha um salário de quase 1,5 milhão e não dá retorno. Como eu falei ontem no vídeo, a última grande participação do Gabriel com a camisa do Flamengo em termos decisivos foi na final da Copa Libertadores do ano passado, que ele faz o gol contra o Atlético Paranaense. De lá para cá, Gabriel Barbosa não tem entregado, não tem dado retorno técnico para a equipe do Flamengo, seja o técnico que for. Aí não é nenhuma questão de técnico, é uma questão realmente de viés de baixa do atleta atualmente, né, nesses últimos meses aí. O comportamento muito displicente de grande parte desse elenco, dos jogadores, né, que não competem, não disputam. E por outro lado, o Internacional, vendo que o Flamengo estava frouxo, jogando um futebol frouxo, o Eduardo Cudê faz algumas mexidas. Ontem, na verdade, quem estava à beira do campo era o Lúcio Gonzalez, porque o Cudê estava suspenso. Nem no Maracanã ele estava, né? Mas com certeza existe algum tipo de comunicação entre o Cudê e o seu auxiliar. E o Inter faz as mexidas acreditando que pode vencer o jogo, porque o Inter entra com um time totalmente alternativo. E na metade ali do primeiro para o segundo tempo, e depois no segundo tempo propriamente dito, o Cudê coloca 5 titulares. Coloca o Alan Patrick, coloca o Éner Valencia. Então ele passa a acreditar que dá para ganhar o jogo. Ele passa a acreditar que dá para ganhar o jogo muito em função daquilo que o Flamengo não entregava, né, da forma como o Flamengo vinha atuando. E aos 19 minutos, ele tira o Bruno Henrique, coloca o Cebolinha, não adiantou nada. Ele tira o Thiago Maia, coloca o Alan, também não adiantou nada. E ele tira o Gabriel e coloca o Pedro. Essa substituição, por incrível que pareça, o Pedro entrou e não jogou tão bem assim, mas já fez mais do que o tempo que o Gabriel ficou dentro de campo. Porque somente aos 36 minutos o Flamengo vai dar o primeiro chute a gol no segundo tempo. Aos 36 minutos do segundo tempo. Que é exatamente quando o Pedro faz um pivô, ele domina a bola de peito, ajeita a bola para o Vitor Hugo chutar contra o gol do Kehler. Ele chuta, o Kehler espalma a bola para fora, bota ela para escanteio, na primeira grande oportunidade do Flamengo dentro do segundo tempo. Depois, posteriormente, já no abafa ali, na forma de partir para dentro, né, e tal, de forma atabalhoada, desorganizada, o Flamengo começa a chuveirar muita bola dentro da área do Internacional, que é um outro erro também. O time não consegue construir jogadas com a bola nos pés, vai sempre alçando e jogando bola dentro da área do adversário, e numa dessas bolas ela sobra para o Wesley, e o Wesley encaixa um grande chute, e o chute do Wesley pega e estoura no travessão do goleiro Kehler. A bola estoura no travessão do goleiro Kehler. E ali foi a grande chance, a grande oportunidade que o Flamengo teve de poder vencer o jogo, mas não merecia. O placar de 0-0 foi até justo do ponto de vista, principalmente daquilo que o Flamengo não produziu na partida.
Aqui nós temos os números do segundo tempo. Veja que não mudou muita coisa, como eu disse. 4 finalizações, sendo 2 somente no gol. E o Inter finalizou 1 no gol. Ou seja, no jogo todo, o Inter finalizou 1 bola no gol do Flamengo. E o Flamengo finalizou 4 vezes na meta do Kehler. Então é muito pouco, é pouquíssimo para um time que tem a capacidade técnica do Flamengo. Aqui a área de jogo, tirada aí do SofaScore, né? Esses números são tirados do SofaScore, essas estatísticas. E o Flamengo, ele atacou muito pela esquerda, como eu disse, a partir do momento que ele puxa o Bruno Henrique mais para fazer a diagonal aqui junto com o Gabriel e libera esse corredor para o Ayrton Lucas atacar. O Wesley foi um pouco mais discreto no jogo de ontem e o meio de campo, o jogo se desenrolou com 48% de jogadas por ali, 21% no campo de ataque do Inter, 31% no campo de ataque do Flamengo, mas uma posse de bola completamente improdutiva, estéril. Aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro após essa rodada que terminou agora há pouco. O Flamengo foi ultrapassado tanto pelo Palmeiras, que venceu o Vasco por 1-0, também foi ultrapassado pelo Grêmio, que venceu o Cruzeiro por 3-0. E lembrando que o Grêmio ainda tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Corinthians, que ainda não tem data marcada. O Fluminense ele empatou com o Atlético Paranaense, por isso ele não ultrapassou o Flamengo, senão também teria ultrapassado se tivesse vencido. E o Botafogo, o líder Botafogo, ganhou mais um jogo, venceu o Bahia e agora a distância entre Botafogo e Flamengo aumentou ainda mais. Foi agora na casa dos 15 pontos de novo. Mais uma vez, 15 pontos Botafogo na frente. É pouquíssimo o futebol que o Flamengo apresenta e não tem a menor possibilidade de alcançar o Botafogo jogando, atuando da forma como está. E vou mais além. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma declaração do Jorge Sampaoli que completamente fora da casinha, completamente alheio a tudo e a todos. E aqui a segunda parte da tabela, que tem o São Paulo, o Cruzeiro, o Corinthians, o Inter, né, que empatou ontem com o Flamengo, o Goiás, o Bahia e a zona de rebaixamento, Santos, Vasco, Coritiba e América Mineiro. Essa é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Aqui a declaração do Jorge Sampaoli, como eu disse, ó, passamos por cima. O Flamengo tem a obrigação de ganhar sempre. O Internacional jogou com 70% de titulares hoje e nosso time passou por cima no segundo tempo. Na boa, o Sampaoli tá vendo outro jogo, né? Outro futebol, porque esse aí que ele tá falando eu não tô vendo não. Ele também agora tá totalmente fora do contexto, fora da realidade. Eu que não sou adepto da troca de treinadores, eu já começo a me manifestar a favor da troca do técnico neste momento, já para começar a pensar na reformulação desse time para 2024, pensando já no ano que vem, na temporada que vem, porque o Flamengo corre um seríssimo risco de perder a Copa do Brasil para o São Paulo, apesar do São Paulo não estar também vivendo uma boa fase. O Dorival Júnior também não é aquilo tudo que se fala dele, como muitos dizem, né? Erra e erra bastante. Mas o fato é que, jogando do jeito que está e não tem um viés de melhora, a chance do Flamengo perder é muito grande. Então a chance do Flamengo perder o título da Copa do Brasil, que é a única coisa que resta na temporada, ela é factível, ela é possível e é muito forte. A chance do Flamengo perder esse título é muito forte, muito em função daquilo que o Flamengo não apresenta, do que propriamente daquilo que o São Paulo vem jogando. Mas o fato é que, com essa bolinha, com esse futebolzinho que o Flamengo vem jogando, um time sem vergonha, como a torcida cantou no Maracanã ontem, realmente fica muito complicado, fica muito difícil do Flamengo vencer, tá? Do Flamengo ganhar esse título. O próximo jogo do Flamengo acontece exatamente contra o líder da competição do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Flamengo se enfrentam no próximo sábado, dia 2 de setembro, às 21 horas, no estádio Newton Santos, partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, a chance do Flamengo passar por mais um vexame nas mãos desses jogadores mimados, ela é gigantesca, pois vai enfrentar o time do Botafogo, que não é lá essas coisas não, mas é um time muito organizado taticamente, e que sabe o que faz dentro de campo.
quando tem que defender, defende bem, né? Sabe explorar os contra-ataques, é um time de transição muito rápida. Então, jogo que promete ser duríssimo para o Flamengo, um clássico na semana que vem, o clássico que poderia ser o clássico para reduzir a distância de um para o outro, né, que hoje é de 15 pontos, como eu disse, é praticamente inalcançável, muito em função daquilo que o Flamengo não vem apresentando e vem devendo no ano inteiro. Então é isso, galera. Pedir para vocês, mais uma vez, se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Deixa o like, participe nos comentários, divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para se inscreverem no canal e dessa forma o canal crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo. Um forte abraço, boa semana, se cuidem e saudações rubro-negras.